Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Eudes, sou vice-presidente da CSFJ Student Chapter. E é com muita honra que hoje nós recebemos o nosso segundo webinar, a doutoranda Aline Tavares. E agora eu vou falar um pouco sobre a Aline Tavares. Ela é formada em Engenharia de Bioprocessos pela UFRJ e atualmente cursa doutorado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos na Escola de Química da UFRJ. Tem experiência em processos enzimáticos, já atuou em projetos de pesquisa sobre a produção de biodiesel por via enzimática e produção de butanol por via biotecnológica. Também já atuou em estudos de projetos petroquímicos. Atualmente, as suas principais linhas de pesquisa são economia circular, desenvolvimento sustentável e prospecção tecnológica. A tese que a doutoranda Aline Tavares está atualmente desenvolvendo é sobre o estudo de impacto sobre a dinâmica da cadeia petroquímica no Brasil com o advento da economia circular. Passo então a palavra agora para a doutoranda Aline Tavares e desejo a todos um bom webinar. Boa tarde, todos estão me ouvindo bem? Beleza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à organização do Chapter da FRJ pelo convite. É bastante gratificante para mim compartilhar esse conhecimento, né, que eu venho adquirindo já desde o mestrado, e agora aprendendo mais ainda, né, no doutorado, sobre esse tema de chemical leasing, que está incluso na tese, de um tema de super importância, né, para a indústria química e que muito se relaciona com a química verde. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para iniciar a apresentação. Bom, como disse, né, o chemical leasing é um tema de super importância, né, tanto no contexto mundial quanto nacional, né, que vem sendo desenvolvido aí ao longo dos últimos anos, né, que muito se relaciona com a química verde. No modelo tradicional de produtos, de comercialização de produtos químicos, né, ele é baseado, né, o foco dele é em grandes volumes, né, a receita obtida pela empresa, ela é focada, né, está diretamente relacionada em vender grandes volumes de um determinado produto químico. Isso muitas vezes, né, pode gerar um uso ineficiente desses produtos químicos ou de outros recursos, né, e no longo prazo pode prejudicar essa relação da empresa fornecedora com outras partes interessadas da cadeia, como seus clientes diretos, e também essa produção em larga escala, em grande volume, também pode, né, muitas vezes prejudicar a qualidade, está influenciando a qualidade desses produtos químicos, gerando aí várias consequências, né, negativas, tanto para o meio ambiente, né, quanto para os trabalhadores, né, como poluição, um consumo excessivo de energia, de recursos, exposição química, né, aos trabalhadores, algumas vezes a compostos tóxicos, falta de qualidade, uma garantia de qualidade, né, desse manuseio desses produtos, um excesso de embalagens provocados por esse grande consumo do produto, né, baseado em volume, né, já que muitas vezes a atividade não necessita daquela quantidade enorme de produto químico, né, acaba gerando uma geração grande de resíduos, né. Então, mesmo que ao longo dos anos, aqui, por exemplo, na indústria brasileira, já se tenha feito otimizações de processo, desenvolvimento de tecnologias para reaproveitamento desses produtos, né, um estudo aqui, por exemplo, da Confederação Nacional da Indústria, mostra que mesmo reduzindo essa quantidade total de resíduos, ainda se tem uma quantidade de resíduos perigosos, né, proporcionais ao total, que ainda não vem decrescendo nessa mesma proporção. Pode, inclusive, né, estar aumentando.
Então, ainda se faz essa necessidade de procurar soluções alternativas, né, que olhem para esses resíduos também, né, de modo a minimizar essa quantidade. Isso é consequência de um modelo tradicional de economia, né, de produção e de serviços, hoje não só para a indústria química, mas para todas as cadeias produtivas, que é um modelo econômico linear, que ele é baseado na extração dos recursos naturais, né, muitas vezes de formas insustentáveis, para a fabricação de produtos, né, que muitas vezes leva a altos níveis de poluição, né, de emissões de gases de efeito de estufa, por exemplo, e essa disposição final de resíduos, né, após o consumo desse produto, que muitas vezes é feita de modo inapropriado, uma disposição não planejada, né, como se a Terra tivesse a capacidade de se regenerar de forma infinita. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, surge, né, como um modelo alternativo, né, de forma a resolver essas questões, o modelo chamado economia circular, que é um modelo que tem um foco na recirculação dos recursos ao final dessa cadeia produtiva, né, dos seus produtos, componentes, materiais, né, de forma que eles voltem à cadeia produtiva como novos recursos, né, como novas matérias-primas. E ela é baseada em 2 tipos de ciclo. Um ciclo biológico, né, que é um ciclo regenerativo, né, no sentido de regenerar os recursos extraídos da natureza, né, de forma que ele volte para a biosfera de forma segura, e o ciclo técnico, que é um ciclo restaurativo, né, que trata dos materiais vindos de fontes finitas, né, não vindo da biosfera, de forma que ele retorne à cadeia produtiva por variadas estratégias, seja por compartilhamento, no caso de um serviço, mantendo, prolongando o uso desse produto, na redistribuição ou no reuso, né, seja por manufatura, remanufatura desse produto, né, das partes, dos componentes desses produtos, ou da reciclagem, né, quando essas estratégias não são possíveis, né, retornando esses componentes à mesma cadeia produtiva ou outra cadeia produtiva, né, mantendo esse valor ao longo, prolongando esse valor ao longo de vários ciclos, né, e também minimizando a geração de resíduos. Então, a gente tem aqui no ciclo biológico, por exemplo, biomateriais, né, que são materiais feitos por exemplo, de resíduos agrícolas, de forma que eles sejam biodegradáveis, né, aqui um exemplo da Ecovative Design, que desenvolveu essa embalagem, né, feita desse resíduo agrícola, né, e esqueci. E aí, isso, de forma que seja biodegradável, né, e também aqui um outro caso dessa empresa Carlo Ratti, que desenvolveu um protótipo, né, de produzir um copo que fosse biodegradável a partir de resíduos da casca da laranja, né, ali naquele momento por meio de uma impressão 3D, retornando aí a casca da laranja, que seria um resíduo e ficaria tendo aquele valor ali não utilizado, passou a agregar valor, né, e gerar um produto biodegradável, né, retornando aquele material, né, que posteriormente vai retornar à biosfera de forma mais segura, não poluindo o ambiente. E também temos os biocombustíveis, né, como o biogás, o biodiesel, o bioetanol, né, no caso a bioenergia, que no caso tem o biochar, que é um subproduto da queima da biomassa, então está agregando valor, né, para esse resíduo, né, utilizando também para fornecer energia, né, e também contribui para uma menor emissão desses gases, né. E no ciclo técnico, né, como comentei, que trata desses materiais que podem ser reutilizados, reparados, manufaturados, então eles devem ter esse design modular e reparável, né, para que no final do seu ciclo de vida, esses materiais ou componentes possam voltar para a cadeia produtiva. Então, aqui, por exemplo, no carpete da Desso, que ela desenvolveu um composto ligante, né, dessas camadas do carpete, de forma que esse carpete, no final do seu ciclo de vida,
possa ser mais facilmente separado e essas camadas sejam recicláveis, né, retornando esse material para a cadeia produtiva. O mesmo ocorre aqui nesse composto ligante desenvolvido pela Interface, né, um composto vindo de amido acetilado, né, que pode ser facilmente separado por uma solução alcalina, né, separando essas camadas do carpete, e essas camadas, né, feitas de fibras, né, possam ser recicladas no final do seu ciclo de vida, e essas fibras gerarem outros tipos de produto. Né? É a mesma coisa também no celular modulável, né, desenvolvido pela Fairphone, que as partes que integram o celular, elas são facilmente separáveis, e o consumidor, caso precise reparar uma bateria ou alguma peça específica, não precisa trocar o celular inteiro, pode trocar essa determinada peça, né? Ou então, se ele quiser melhorar o desempenho, né, ele pode trocar só aquela peça. No caso da câmera, né, pode trocar por uma câmera melhor, não o celular inteiro. Então, isso reduz a quantidade de produtos, né, gerados, que seriam resíduos no final da cadeia produtiva, né, prolonga a vida útil desses materiais, né, e torna a cadeia mais circular. Esse modelo também, né, ele muito se relaciona com a química verde, pelos seus princípios, né, porque o princípio fundamental é esse princípio de design circular, que é o repensar o produto desde o início da sua cadeia produtiva, de forma que no final ele se torne um novo recurso, né, para uma nova cadeia. Então, quando você pensa num produto, num componente com design circular, você está prevenindo a geração de resíduos, no caso de compostos químicos, né, reduzindo a questão de compostos tóxicos, e também a economia circular preza por processos mais limpos. Né, então, isso também está interligado com o uso de solventes e outros compostos auxiliares mais seguros, né, utilizando também, que pode ser utilizado de compostos vindos de origem de fontes renováveis, o uso de energias de fontes renováveis. Então, são princípios, né, que se interconectam, né, e saem de uma abordagem de ciclo de vida, que antes, né, chamada de cradle to grave, que é do berço ao túmulo, para uma abordagem cradle to cradle, que é do berço ao berço, que é o repensar, né, desse caminho do produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, né, de forma que ele retorne para a cadeia produtiva e de forma segura. E isso também, né, em paralelo, ele deve ser gerenciado por um modelo de negócio que assegura esses princípios. Então, ao longo desses estudos, né, que já vinha sendo desenvolvido já desde o mestrado, junto com a minha orientadora, a professora Suzana Bochiver, a gente compilou um conjunto de modelos de economia circular que conversam, né, que tem esses princípios e que a gente já vem observando em variados estudos de casos dentro desse modelo, como a agricultura regenerativa, né, que trata da regeneração do solo, o reuso de água para a agricultura, o modelo de logística reversa, né, que trata dessa recirculação dos materiais para a cadeia produtiva, que faz esse link, né, com os materiais no final da cadeia de volta para a cadeia produtiva, a modelo de simbiose industrial, que trata dessa troca de recursos, de resíduos entre empresas, a economia colaborativa, que trata dessa rede de parceiros que envolvem toda uma comunidade, né, de forma que haja uma rede de ganhos, né, mútuos e desenvolvimento dos atores componentes dessa rede, né, o produto como serviço, ou a servitização, que também é chamado, como as plataformas de streaming, ou o Spotify, Netflix, né, que você está diminuindo ali a quantidade de materiais que seriam utilizados na venda, né, do produto físico de filmes ou de CDs. Isso também é ampliado para outros tipos de produtos. E o modelo Waste to Energy, que você transforma resíduos, né, resíduos variados, agrícolas, industriais, resíduos sólidos urbanos, em
produtos voltados para energia, né, como, por exemplo, resíduos de levedura, em produção para síntese de biogás, por exemplo. Né? E um desses modelos, né, que é o Chemical Leasing, que também está dentro desse conceito de economia circular, porque ele é um modelo de negócio baseado em serviço, né, voltado para essa comercialização de produtos químicos. Então, nessa comercialização dos produtos químicos, a gente tem o fornecedor dos produtos químicos e o seu cliente, né, o usuário desse produto. No modelo de Chemical Leasing, a venda desse produto não é mais baseada em volume, como é o modelo tradicional, e sim baseada na performance daquele produto químico, no serviço que aquele produto químico realiza numa determinada atividade. Então, esse fornecedor, ele passa, né, ele já tem o papel de fornecer a expertise e o serviço daquele produto, e no caso do Chemical Leasing, ele vai passar a fornecer de forma mais otimizada, né, porque o modelo é baseado no desempenho que aquele produto químico realiza. Então, o fornecedor, ele passa, né, o incentivo dele é melhorar o desempenho daquele produto, né, para o cliente, né, e então, ele passa a oferecer produtos com melhor desempenho, né, faz a realização dessa gestão dos resíduos gerados, gera uma economia de energia e água, né, e também responsável pela gestão dos riscos, né, relacionados a um determinado processo. No caso do usuário, ele tem as especificidades do processo onde o químico é utilizado, né, ele tem ali aquele serviço a ser realizado e ele passa a comunicar, dar essas especificações para o fornecedor. E aí também pode ser estabelecidas parcerias, né, parcerias externas de fornecedores de equipamentos ou de recicladores. Então, é um acordo mútuo, né, de interesse entre ambas as partes, né, para reduzir essa quantidade de químicos, né, e ter uma abordagem colaborativa, né, que antes era baseada em volume, então, tinha o fornecedor querendo vender mais e o consumidor querendo consumir menos, né? E no Chemical Leasing, tanto o fornecedor quanto o consumidor querem reduzir, né, esse volume. O consumidor, né, no mesmo sentido de consumir menos esse produto, né, ter um melhor serviço com menor volume, e como esse volume, essa responsabilidade passou a ser do fornecedor, então ele procura melhorar o desempenho daquele produto, né, para ter com o menor volume possível. E os benefícios, né, são, para o fornecedor, esse relacionamento de longo prazo, né, que é fechado no contrato, também tem ganhos econômicos, né, nos estudos que eu vou mostrar mais adiante, tem se mostrado ganhos econômicos, e maior competitividade no mercado em relação aos outros fornecedores, né, já que ele passa a fornecer um produto com melhor desempenho. Né, e, claro, para o usuário, passa a ter benefícios econômicos, ambientais, de segurança para os trabalhadores e de um manuseio também mais sustentável desses produtos. Aqui, contando um pouquinho da história, né, de como vem surgindo esse conceito, ele se iniciou oficialmente em 2004, entre uma parceria entre a Unido e o governo da Áustria, o governo austríaco. Em 2005, houve uma cooperação entre os centros de produção mais limpa do Egito, México e Rússia, e passou a ampliar mais esse conceito. Em 2008, teve parceria com o governo alemão, e a partir de então passaram a realizar treinamentos, programas, workshops e grupos de trabalho pelo mundo inteiro. Em 2009 surgiu um prêmio de Chemical Leasing para reconhecer e incentivar também as melhores práticas que já vinham sendo desenvolvidas, né, e que possam ser ainda desenvolvidas. Em 2011 houve novas iniciativas, né, mais países passaram a entrar, como o Brasil, por exemplo. Em 2012 já entrou a parceria da Suíça, né, e iniciativas globais, né, não só mais entre esses países participantes.
E atualmente já tem aí a participação de 14 países, mais de 50 projetos já demonstrados, 4 prêmios de chemical leasing, né? A próxima edição será em 2021, seria agora em 2020, mas por conta do coronavírus foi transferido para 2021. Mais de 87 empresas já participaram, como, por exemplo, a AkzoNobel, a Ecolab, Coca-Cola, né? Então, a gente tem um perfil de grandes empresas, não só de grandes empresas, mas também de pequenas e médias também. A Unido, ela tem uma plataforma, né, voltada só para esse modelo. Quem quiser visitar é chemicalleasing.org, né, e lá tem os conceitos, os prêmios que já foram realizados, as publicações, e tem uma plataforma também de aprendizado online, onde é disponibilizada forma de como a empresa pode seguir, né, esse passo a passo de como desenvolver esse modelo dentro do seu ambiente, né? Tem indicadores, né, como se orientar por meio desses indicadores. E então, esse conceito do chemical lease, ele muito, né, se relaciona com a química verde. A Unido determinou 5 critérios de sustentabilidade para orientar as empresas, né, e outros atores envolvidos para se orientarem na melhor condição, né, de como criar esse chemical leasing na comercialização dos seus produtos. Então, né, o primeiro deles é a redução do consumo de energia e recursos, de forma a minimizar os impactos para o meio ambiente e para a saúde humana, o melhor manuseio e estocagem desses produtos, né, visando a prevenção de riscos, né, e protegendo a vida humana, a não substituição de produtos químicos por outros de maior risco, né, e o compartilhamento dos benefícios, né, equivalente entre ambas as partes, e o monitoramento, né, e o acompanhamento sistemático desses dados, né, de melhoria, de progresso ao longo do tempo. Então, muitos desses princípios estão diretamente relacionados com princípios da química verde, né, de prevenção de resíduos, de síntese química mais segura, do design desse produto mais seguro, né, o uso de solventes também mais seguros, eficiência energética, né, a prevenção de acidentes. Então, tanto o chemical leasing quanto a química verde estão intrinsecamente relacionados, né? Assim, não tem como fazer chemical leasing sem atender a alguns desses princípios, né? E na academia, a gente vê que ainda é um conceito que está se desenvolvendo, né? As publicações, elas variam bastante, e a última publicação foi feita em 2017, né? A maioria dos atores aqui são universidades, institutos de pesquisa e também atores governamentais, né, ministérios governamentais, que já vinham atuando, né, com esse modelo e publicaram seus resultados. Então, os países são Áustria, Alemanha, Bélgica, Itália, né, Sérvia, onde esses casos aconteceram, ou então tem atores estudando esse modelo, assim, de forma a encontrar melhores aplicações, e fazendo o link, né, com a química verde, né, os artigos, o perfil desses artigos são nesse sentido, de olhar para esses estudos de caso, né, que já venham sendo desenvolvidos, fazer essa inter-relação entre a química verde e o chemical leasing, né, fazendo uma reflexão mais crítica, né, do quais as limitações, o que precisa melhorar ainda, né, enfim. Então, eu trouxe aqui alguns estudos de caso que já foram publicados pela Unido, né, que a gente já estudou ao longo desse tempo, né, e foram estudos de casos que já ganharam prêmios, inclusive, né, da própria Unido. O primeiro dele trata de um caso da AkzoNobel como fornecedor, né, uma empresa na Holanda, no setor da indústria química, com a ABB,
que é uma empresa na área metalúrgica, no caso aqui a ABB do Egito, que foi a cliente. Então, o segundo caso das empresas Pero, da Áustria, do setor metalúrgico, a Safechem, da indústria química da Alemanha, com a Automobiltech Blau, que é uma empresa da indústria automotiva na Áustria. E, por fim, o último caso, né, entre a Ecolab, que é da indústria química, uma empresa dos Estados Unidos, com o Hotel Windsor, aqui no Brasil, né, especificamente aqui no Rio de Janeiro, do setor de hospedagem. Então, a AkzoNobel, ela, como fornecedora desses produtos químicos, ela forneceu para a ABB revestimentos em pó, né, eletrostáticos, né, que protegem superfícies metálicas. A ABB, ela é uma produtora de equipamentos de alta e baixa voltagem, né, para o setor automotivo. Ela vende peças automotivas, né, ela fabrica, e ela tinha altos custos de operação nesse processo da pintura eletrostática, né, que geravam grandes quantidades de resíduos, né, e também tinham custos de manutenção desses equipamentos muito altos. Então, ambas as empresas acordaram esse contrato de chemical leasing, né, chegaram a fazer auditorias, né, coletaram dados de que pudessem melhorar o processo também, tanto da pintura quanto da manutenção, né, e chegaram a um acordo, né, entre ambas as partes. No caso, a AkzoNobel, como fornecedora, ela passou a treinar os funcionários da ABB para utilizar aquele produto de forma mais efetiva, né, supervisionar e gerenciar a compra também desses produtos, né, e os resíduos que eram gerados no processo passou a ser reciclados pela AkzoNobel. E, no caso, a ABB, ela passou a informar esses dados dos processos, de forma também a otimizar a aplicação desse produto nas peças metálicas, né, oferecer esses dados padrão do processo, e estar em conformidade com esse processo, né, da aplicação do produto, né, sempre reportando esses dados, e o modelo, né, a forma de pagamento acordada, que antes do chemical leasing era de pesos egípcios por quilograma do pó comercializado, né, ou seja, era por volume, massa, né, por essa quantidade, passou a ser por metro quadrado de superfície metálica pintada. Então, o preço, que antes era baseado numa quantidade, passou a ser baseada na performance desse produto, no desempenho, né? Então, no final, foram obtidos uma redução de 20%, né, desse pó utilizado, uma redução das perdas desse pó durante o processo, de 4% a 5%, uma redução no consumo de energia, redução nos custos de manutenção também, né, e economias diretas aí de 68 mil dólares por ano. O segundo caso, que é o da Pero, a Pero ela é fornecedora de peças metálicas, né, para máquinas, então é responsável por desenvolver esses equipamentos, né, e dispositivos periféricos. A Safechem, ela é outra fornecedora, né, nesse caso, porque ela fornece o produto químico, né, no caso, para a limpeza desses metais, ela fornece solvente, faz o monitoramento desse processo e a gestão dos resíduos químicos. E a usuária, né, no caso a Automobiltech Blau, que faz essa manufatura das peças automotivas, né. Os principais produtos dela são de tampas de tanques, né, de combustíveis e de óleo. Então, o acordo entre essas partes foram o serviço de limpeza dessas peças automotivas, né. Então, a Pero, que é a parte fornecedora desses equipamentos, passou a providenciar esses equipamentos com melhor qualidade,
ofereceu os espaços e os materiais, né, ficou responsável pela logística desses materiais, e também a parte de recursos humanos para esse processo, e a Safe quem forneceu o produto químico para a limpeza dessas partes, né, no caso, os solventes. Além disso, ela também passou a monitorar a qualidade desses solventes, né, e a gestão dos resíduos gerados por esse processo, e os estabilizadores. Então, antes do chemical leasing, a quantidade de químicos vendidos era por litro ou quilo. E com o chemical leasing, a unidade de pagamento passou a ser por partes, né, dessas peças metálicas limpas, né? Aí, cada peça vai ter um preço diferente, né, devido à sua complexidade. Mas não mais passou a ser comercializada por litro ou por quilo, mas sim pelo número de partes limpas, mudando aí a forma de pagamento baseada no desempenho desse produto químico. Então, a Blau ficou responsável por definir as necessidades, né, de especificação de cada parte, e no final obtiveram uma redução aí do consumo de solvente em 71% aproximadamente, de energia, em cerca de 51,1%, o uso dessas partes metálicas também, né, que seriam necessárias no processo, reduziu em 66%, os custos de manutenção em 66%, e dos estabilizadores também foi reduzido. E, por último, o caso da Ecolab com a Windsor Atlântica, né, que é a Windsor Atlântica, um hotel aqui já conhecido, né, no Brasil, localizado no Rio de Janeiro, em Copacabana, né, ele é um hotel 5 estrelas e, né, utiliza item de produtos químicos para limpeza dos espaços, das roupas, de toda a parte do hotel, né, já ganhou, inclusive, um prêmio, né, de sustentabilidade no turismo. E a Ecolab, que é uma fornecedora de produtos químicos, né, localizada nos Estados Unidos, ela é uma grande fornecedora de produtos para tecnologias limpas, para tratamento de água, higiene e energia, e acordaram esse contrato de chemical leasing para a limpeza dos quartos do hotel. Então, foram estabelecidos padrões de limpeza, né, e definidos também kits de limpeza, de modo a reduzir a quantidade de produto químico utilizado, né. Para isso, foram utilizados esses dosadores automáticos, que aí passaram a ser utilizados a quantidades certas, né, padronizadas para aquele serviço. A Ecolab também foi responsável por treinar os funcionários do hotel, né, para utilizar esses produtos, né, diminuindo aí o risco também do contato deles com esses produtos, né. Também ficou responsável pela logística reversa, né, ou seja, pelo recolhimento das embalagens após o uso, né, retornando para a empresa. E esses containers também passaram a ser recicláveis, né, também, reduzindo os custos de disposição dessas embalagens após o seu uso. Então, antes do chemical leasing, esses produtos químicos eram vendidos por galão ou por quilo de produtos. E após o chemical leasing, eles passaram a ser comercializados por quarto ocupado por dia, né? Mais uma vez, né, o pagamento sendo baseado na produtividade daquele produto químico. Então, o Hotel Windsor passou a ter uma redução de 52% dos custos dos produtos químicos utilizados, uma redução de 40% dos produtos utilizados por quarto ocupado, menos água foi utilizada, né, e uma chamada de água cinza, que seria o resíduo do processo de limpeza, né, passou a ser também reciclada no hotel. Então, fazendo uma interligação dos produtos químicos com esses estudos de caso, a gente vê que se relacionaram, né, com grande parte desses princípios. Claro que os estudos de caso de chemical leasing não se limitam a esses princípios, né, foram esses estudos de caso aqui apresentados, né, então, a gente vê que muito se relaciona.
né? E outros exemplos voltados para outros setores, né? A gente vê setor de bebidas, de tratamento de água residual, indústria petroquímica, agricultura, né, sempre voltada para um setor, né, e químicos relacionados, né, e a questão central, né, a palavra-chave do modelo é o pagamento pela performance, né, pelo desempenho daquele produto. Então, a gente pode ver aqui que o pagamento, né, pode ser no caso aqui da indústria também automotiva, por veículo produzido, né, um tratamento de água por água purificada, no caso de adesivos, né, embalagens, seria por número de caixas que esse adesivo foi utilizado, na indústria petroquímica, por 1.000 barris de óleos, uma quantidade específica de especificidade daquele produto. Enfim, a questão central aí seria o pagamento daquele produto, dessa comercialização pela performance, né, de forma a beneficiar ambas as partes, reduzir os custos, reduzir os danos ao meio ambiente, né, e também aos empregados, né, de ambas as companhias. Então, o Chemical Leasing é um modelo de negócio, né, circular, orientado para serviços, né, no caso, serviço desses produtos químicos, e tanto esses três modelos, né, de Chemical Leasing, da Química Verde e Economia Circular, estão aí intrinsecamente ligados, né, e se interconectam, né, nessa questão da produção mais limpa, da prevenção da poluição, do uso eficiente dos recursos, né, e menor exposição também aos trabalhadores para esses produtos químicos e também ao meio ambiente. E apesar, né, desses benefícios, ainda o modelo ainda tem algumas limitações, alguns desafios, né, que seria essa colaboração entre ambas as partes, né, de forma equitativa, né, de juntar ambas as partes, né, de forma a colaborar, de transformar o vendedor no fornecedor de serviços, né, não em vender produtos por volume, nessa determinação do preço, né, de como seria a melhor forma, né, de determinar esse preço para aquele serviço. Isso é acordado também entre ambas as partes e também pode precisar de um estudo do ajuste das responsabilidades também de ambas as partes, o que o fornecedor é responsável e o usuário, né, e também da aceitação pública, né, de modo geral, que por ser um modelo que não traz a questão do volume em si, para gerar receita, né, então ainda pode ter uma certa resistência, né, da aceitação pública no mercado. Bom, quem quiser saber mais sobre a economia circular, o NEITEC é o laboratório que eu faço parte, laboratório de pesquisa, que é coordenado pela professora Susana Bochiver, né, a gente tem um blog, lá vocês podem encontrar vários artigos relacionados ao tema, a gente tem um projeto de extensão também, chamado Catalisando a Economia Circular, quem quiser participar pode entrar em contato, né, a gente escreve artigos relacionados a esses temas de economia circular e esses outros subtemas relacionados, né, além disso a gente tem publicações, participações em eventos, cursos, workshops, e um livro que também está em andamento, que vai ser publicado em breve. Então, quem quiser conhecer, tem o site do NEITEC, tem o Facebook, o Instagram e o LinkedIn. Bom, e é isso. Muito obrigada. Agradeço a todos pela atenção e mais uma vez, para a organização do Chapter pelo convite. Oi, Aline. Muito obrigada pela apresentação. Foi excelente. E nós já temos algumas perguntas que foram disponibilizadas no chat. Ok. A primeira pergunta é da Bárbara Caroline. Ela gostaria de saber se tem algum material de referência, como livros ou manuais,
onde ela possa encontrar a toxicidade da cadeia produtiva. Acho que você comentou no início da sua apresentação. Da toxicidade, mas relacionada aí depende da cadeia produtiva, né? No caso. Qual o dado de toxicidade seria, assim? Bárbara, caso você queira interagir com a Aline e tirar mais dúvidas, você se importa de abrir o seu microfone? Na verdade, ela escreveu aqui no chat. A toxicidade está relacionada à alimentação. Ah, sim, algum... aí teria que poder, não sei, poderia ver uma... No caso, seria de pesticidas, né, não sei, para uso agrícola ou... Exatamente. Aí teria que ser, não sei, pode dar uma olhada no site da Biquim ou alguma associação brasileira de uso desses produtos para ver dados específicos de toxicidade, né? Isso. Seria isso. O site da Biquim seria um material... Um caminho, né? Sim. Um caminho, assim. Ok. A próxima pergunta é da Fernanda Cardoso, nossa colega do grupo de extensão. Ela parabenizou a sua apresentação e perguntou se você poderia dar algum exemplo de inovação de produto ou processo que tenha ocorrido graças à aplicação desse modelo de negócio. Bom, olha, esses próprios exemplos, né? Esse da Pero com a SafeCam, a SafeCam ela passou a desenvolver um sistema de reciclagem desse solvente utilizado no processo de limpeza, né, da peça metálica. Nesse processo é utilizado esse solvente, né, e após esse uso, esse solvente ele é reciclado para a máquina, né, onde ela libera o solvente. É chamado de Safe Tanner, a tecnologia que foi desenvolvida. Muito obrigada. A Kidia Frazão é bolsista da ANP na Universidade Federal do Semiárido, em Mossoró, e gostaria de acrescentar estudos do tipo na linha atual de pesquisa dela. E ela está perguntando se tem algum estudo de caso ou exemplo de indústria da área petrolífera utilizando a química verde nessa linha de raciocínio que você possa compartilhar. Tem sim. Tem 2 estudos de caso que já foi publicado pela Unido. Um foi no processo pela Ecopetrol e a Nalco. A Nalco ela é fornecedora desses produtos químicos. E a Ecopetrol tinha problemas na questão de desidratação de óleos, do óleo que é comercializado, né? Ele precisa de pouco conteúdo de água para não provocar corrosão. Então, tem um estudo de caso desse, tem também um outro, no caso de perfuração de poços de petróleo. Ambos desses você pode encontrar na plataforma da Unido, né, chemicalleasing.org, que nessas publicações estudos de caso tem lá. Sim, verdade. Muito obrigada. A Júlia Buzon, ela é integrante do chapter, é uma das professoras do grupo, e ela está perguntando o seguinte: se você considera importante que esse tema chegue ao nível básico, ou até mesmo superior, exceto na pós-graduação, pois já existe. Se sim, de que forma você considera importante fazer essa discussão? Acho super importante, né, que tenha, sim, no nível básico.
é fundamental, inclusive, né, que a pessoa já cresça com aquela visão, né, de procurar desenvolver produtos mais verdes, né, mesmo que que a pessoa não for trabalhar na indústria química, mas já de ter esse olhar, né, olhando com a preocupação sobre o meio ambiente, sobre a questão da segurança química, né, de olhar, de ver produto, até na hora de escolher um produto, de ver um produto que seja mais seguro, né, e, claro, também dentro de ensino superior também, mais ainda, né, que já pode ser voltada aí para desenvolver esses processos e novas tecnologias, né, como a gente viu na plataforma das Copas, o desenvolvimento ainda de artigos ainda está em crescimento, então é super importante que haja esse maior interesse, maior divulgação, né, dentro das academias, né, para que se desenvolva esses novos processos, novos produtos, né, voltados para isso, e até novas formas de tratar essa questão do preço, né, de como fazer esse modelo, né, da precificação entre as partes. Verdade. E um extra sobre essa pergunta. Você já, em algum material, algum texto, você já viu alguma referência de aplicação do chemical leasing em escolas, seja no formato escola, serviço, com alguma empresa, ou professores, alunos com empresas, ou iniciar esse trabalho seria algo inédito? Né, seria algo inédito mesmo, ainda não vi, mesmo na plataforma da Unido, é sempre de empresa para empresa, até assim de empresa para consumidor direto ainda não foi desenvolvido. E, de acordo com o que você já tem estudado sobre o chemical leasing, quais seriam os melhores formatos de implementação do chemical leasing em escolas? Os melhores formatos, olha, no caso, a escola, né, ela atuaria ali como a usuária, né, então ela pode, olhando no site do Chemical Leasing, ver formas de conectar, de entrar em contato, né, com empresas fornecedoras do produto em questão, né, que ela possa utilizar, entrar em contato com esse centro de produção mais limpa aqui no Brasil, até onde estava publicado era o Senai, né, então, que pode dar orientações de como fazer esse modelo, entrar em contato com empresas fornecedoras, né, aqui no Brasil ainda desconheço alguma que já fornecedora, né, que já esteja fazendo, né, são empresas de fora, mas também não exclui o fato de poder fazer. Isso assim, basicamente, né, eu acho que o passo inicial seria esse, de olhar lá no site da Unido, né, que tem informações de como se conectar com esses parceiros, né. Sim, ok. Muito obrigada pelas dicas, porque no grupo nós temos 4 professoras que atuam nos ensinos médio, técnico e superior, e é um tema de discussão no grupo, esse assunto. Seria bem interessante mesmo, acho que um case aí bem inédito para eles. Exatamente. Muito obrigada, Lin. Nós temos agora uma pergunta do Henrique Degani. Ele pergunta se a UFRJ tem parcerias com empresas para levar este conhecimento para a indústria brasileira. Que eu saiba, né, não conheço, assim, no caso específico de chemical leasing. Ainda não. Seria algo inédito também, né? Também, né? A Juliana Brandão é uma das professoras do chapter
e ela gostaria de saber em que medida a pesquisa acadêmica auxilia no desenvolvimento dessa área. Você pode repetir a pergunta, por favor? Que eu Posso sim. não entendi. Ela gostaria de saber em que medida a pesquisa acadêmica auxilia no desenvolvimento dessa área, chemical leasing, economia circular. Bom, a pesquisa acadêmica, no caso, ela pode atuar no desenvolvimento desses processos, né, no caso de um solvente mais limpo, né, que gere menos resíduos e que não seja tóxico, né, por exemplo, pode atuar também na gestão, né, desse modelo, né, na questão do acordo entre as partes, de qual a melhor forma de precificar, né, esse serviço, pode desenvolver algum outro equipamento, né, que melhore esse processo em questão, enfim. A pesquisa acadêmica pode atuar em várias partezinhas, né, desse modelo aí. Exatamente. E, complementando essa resposta, de acordo com os estudos de caso que você apresentou, nós observamos alguns princípios verdes neles, mas os princípios de segurança química muitas vezes não são aplicados. Eu acredito que existe uma discussão sobre esse assunto na literatura. O que você tem para complementar sobre esse assunto de segurança química? Bom, esse modelo, né, ele já vem sendo desenvolvido pela Unido, já com essa visão, né, de promover a segurança química. Isso está intrínseco na definição do modelo, né, não é só relacionado a essa questão da mudança da forma de pagamento, mas também beneficiando o meio ambiente e também gerando, né, reduzindo custos e gerando lucros, né, para a empresa fornecedora. Então, ela está aí em consonância com com o REACH, né, com essa forma que trata do gerenciamento, né, mais segura dos produtos químicos. Ela já carrega nos seus conceitos esses princípios, né, de segurança química. Então, assim, mesmo que em alguns estudos de caso isso não seja muito bem esclarecido, né, mas o modelo precisa necessariamente ter isso no seu desenvolvimento, né, mesmo que seja uma mudança só incremental, né, só melhorando alguma coisa, né, não necessariamente uma inovação, mas essa questão da segurança, ela anda junto com a questão de reduzir resíduos, né, e também de mudar essa forma de pagamento. Ok. E, para finalizar, nós temos uma pergunta do Gabriel Caetan. Ele é do Chemical Abstracts Service, da ACS, e ele diz o seguinte: podemos estender o conceito de chemical leasing para a prestação de outros tipos de serviços relacionados a PDI, como análises, metodologias analíticas, uso de bases de dados e outros para além de insumos químicos? Olha, seria bem interessante, sim, né, que no caso, né, o laboratório usuário daquele produto químico pagaria, né, pelo uso daquele produto, né. Eu acho que poderia, mas ainda não vi documentado, né, e seria também um caso inédito, e que se ela pode entrar em contato, né, com o pessoal da Unido e verificar uma forma, né, de desenvolver, ou então até com uma dessas empresas que já fazem, né, o chemical leasing, né, olhar os estudos de casos e já ver as empresas que já fazem esse serviço, né, e entrar em contato.
Ok. Novamente, Aline, muito obrigada pela apresentação, pelas respostas, pelo conhecimento que você compartilhou. E agora nós vamos passar a palavra para o Rafael e para a Lara para encerrarem. Tá bom. Muito obrigada, Aline. Muito obrigado a participação de todos. Estaremos agora compartilhando aí nossas redes sociais, para que vocês acompanhem o nosso trabalho. Queria ler o comentário aqui do professor Elcio Borges. Ele fez um comentário aqui, seria legal a gente trazer esse assunto, que é bem interessante. Penso que já deu para perceber o quão providencial está sendo essa palestra para despertar em temáticas emergentes e portadoras de futuro. Certamente, o Chemical Lease é um caminho sem volta e demandará especialistas na área. Portanto, em que pesem a conscientização ambiental e as contribuições da economia circular na execução dessa nova consciência industrial. Vejo uma janela de oportunidades para empresas, clientes e alunos. Logo, fiquem atentos ao Unitec. Então, é muito interessante o comentário do professor Elcio Borges, e com isso eu encerro o nosso segundo webinar. Gostaria de agradecer a doutoranda Aline Tavares pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Queria agradecer a todo mundo que participou aqui do nosso evento. Foi muito interessante, tivemos por volta de 130 participantes. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada aí pelo convite novamente. Boa tarde a todos.